porque hoje é possível você gerar valor para mais e mais pessoas. E vocês vão perceber o que eu vou trabalhar com vocês aqui, ó, que é uma pirâmide de 3 pilares aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês que se vocês alinharem o propósito de vida junto com o que eu chamo de alquimia das emoções, mais o poder da influência, você vai conseguir o que eu falo que são as liberdades que todos nós procuramos. Uma liberdade maior financeira, uma liberdade maior geográfica. E eu vou dar o que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Já fica ligado aí que eu vou mostrar hoje. Eu vou mostrar uma técnica que foi modelada diretamente dos criadores da programação neurolinguística, que eu apliquei na minha vida há mais ou menos 8 anos atrás. E a gente vai mostrar para vocês como que grandes nomes da humanidade definem objetivos. E vocês vão perceber, pessoal, fiquem ligados nisso que eu vou mostrar para vocês, que 90% da população, 90% das pessoas, elas não conseguem definir objetivos de uma forma estruturada. O que acontece é que uma pesquisa que foi feita pela BBC, uma pesquisa que depois eu vou mandar para vocês verem, vocês podem perceber que é uma pesquisa muito séria, onde eles pegaram pessoas que definiam metas e objetivos no começo do ano, como nós estamos agora, no começo de 2022. E aí eles pesquisaram muitas pessoas em diversos países do mundo. E eles pegavam o seguinte, ó, quantas metas vocês colocaram? Aí a pessoa ia lá e falava, ó, coloquei 10 metas, 5 metas, 6 objetivos para esse ano. Beleza. E aí os pesquisadores acompanharam essas pessoas durante um ano e depois, num segundo momento, mais um ano. E aí o que eles descobriram no final de um ano e depois alongando para o final de 2 anos? Eles descobriram que 90% das pessoas não realizavam nenhum dos objetivos propostos. Então, gente, fiquem bem atentos nisso que eu estou falando aqui, ó. Bem atentos. 90% não realizavam nada, zero. E aí, gente, não tem mágica. Eu sei que agora, todos vocês que estão me escutando, nós estamos com energia boa de 2022, nós estamos assim, motivados, a gente chega com energia boa. Só que eu já trabalho com isso há 15 anos e eu sei que muitas pessoas no final desse mês já vão estar desanimados. Daqui um mês, lá em fevereiro, as pessoas já nem lembram mais o que eram os sonhos delas, nem o que eram mais os projetos dela. E pasmem para essa informação que eu vou mostrar para vocês. 10% das pessoas que atingiam esses objetivos, que eles mesmo definiam, eles atingiam em média somente um. Ou seja, se você atinge um objetivo que você definiu, você já faz parte de 10% da população. Então, gente, o que nós percebemos é que 90% da população são pessoas que infelizmente são pessoas que vivem na dúvida, são pessoas que infelizmente vivem na procrastinação, são pessoas que não trabalham de acordo com aquilo que eles amam fazer. Os dados mostram que 78% da população hoje trabalha em coisas que não ama fazer, que não gostam de fazer, trabalham porque precisam apenas do dinheiro para pagar as contas. E é claro que a gente precisa do dinheiro para pagar as contas, mas muitas das vezes a gente vive num mundo muito mais de escassez do que de abundância. E aí, da onde que surgiu a programação neurolinguística? Foi exatamente fazendo o oposto. Foi investigando o que representa 3% da população. Pessoas que conseguiram a excelência, pessoas que conseguiram viver do seu propósito, pessoas que têm abundância financeira, pessoas que conseguem viajar e trabalhar de qualquer lugar do mundo, pessoas que influenciam muitas vidas. E aí, a programação neurolinguística fez o que nós chamamos de modelagem. Então, vocês vão aprender conosco hoje muito sobre como que é o fenômeno da modelagem. Vocês vão perceber que as pessoas que vocês admiram são grandes modeladores, modeladores por natureza. E é por isso que eu preciso, para vocês aprenderem isso que grandes nomes da humanidade fizeram, que vocês fiquem o máximo atentos em tudo que nós vamos ensinar. Nós vamos ter, por exemplo, aulas via YouTube, que é igual hoje. Nós vamos ter aula via Zoom, onde vocês vão estar participando. Nós vamos ter lives. Eu vou trazer, como eu falei, convidados para vocês poderem aprender com esses convidados. Gente, vai ter apostila, vai ter um monte de coisas. Só que eu já quero antecipar.
Lembra que eu falei? A programação neurolinguística é para todos, mas ela não é para qualquer um. Eu tenho certeza que das pessoas que estão aqui hoje, muitas não estarão amanhã. Por quê? Porque a mente é dispersa. Vai aparecer um problema, o carro vai estragar, a sogra vai pegar gripe, vai acontecer alguma coisa que a sua mente vai dispersar. E eu sei que vai ficar menos pessoas amanhã. Só que eu sempre me remeto à parábola do próprio Jesus Cristo, quando ele falava que o caminho é largo e a porta é estreita. Vem comigo aqui, ó. O caminho é largo e a porta é estreita. Muitos querem passar e muitos começam na caminhada. Muitos querem passar pela caminhada, mas poucos são aqueles que conseguem chegar na porta estreita. Ou seja, né, gente, infelizmente, muitos vão ficar pelo caminho, muitos vão ficar o que nós chamamos aqui internamente com a força da moleza. O que é a força da moleza? É aquela busca do prazer de curto prazo. É aquilo que, por exemplo, a gente vai ficar na Netflix. É quando eu quero sair para algum lugar e eu quero ficar só na minha zona de conforto. Então hoje, infelizmente, a nossa sociedade é uma sociedade que busca prazer de curto prazo e foge da dor. Isso é um fenômeno, não é nem só da nossa sociedade, isso está sendo potencializado hoje com os fenômenos que a sociedade cria, que são criações de massa de consumo. A gente percebe que as pessoas viraram só consumidores. As pessoas vivem para poder alugar um Netflix, para poder fazer uma viagem de passeio, vivem para poder ficar mais tranquilas. Só que quando eu fico mais tranquila, tem uma frase que eu sempre falo para os nossos alunos, que é o seguinte: crescer dói. Dá mais trabalho vocês ficarem aqui, por exemplo, aprendendo essas ferramentas, do que você ficar vendo um filme, que se você ficar no sofá, se você ficar fazendo uma reunião de família, dá mais trabalho? Dá. Crescer dói, mas não crescer mutila, porque quando você vai passando o tempo e você não vai realizando aquilo que você veio no mundo para fazer, quando vai passando o tempo e você não cumpre o seu propósito, quando você vai ficando muito na zona de conforto, comendo mais do que precisa, não se exercitando como você precisa exercitar, não estudando aquilo que você gostaria de estudar, não fazendo as coisas que você precisa fazer, o que vai acontecendo é que a gente vê hoje uma massa que eu chamo de Walking Dead. Vocês já viram aquela série que chama Walking Dead? Que parece um zumbis, aquelas pessoas que só vivem para trabalhar, pagar as contas, comprar alguma coisa, comprar outra coisa. Nós temos hoje, gente, 70% das pessoas com alto nível de estresse. Nunca se vendeu tanta medicação quanto se vendeu hoje nas farmácias e drogarias. Nunca nós vimos pessoas sentindo o vazio que elas estão sentindo. Então, o que acontece é que a gente percebe visivelmente que o mundo está indo para um caminho errado. Não só em relação a gente pensar que hoje tem mais ou menos 500 mil de pessoas com depressão, não só a gente pensar que a cada 10 chamados que hoje normalmente são realizados pelos órgãos de segurança, 2 a 3 pessoas estão pensando em suicídio. Não só a gente perceber como que as pessoas, as crianças hoje estão perdidas, tomando medicação, tomando ansiolítico. Então a gente percebe que a sociedade está indo um rumo que talvez não seja o melhor caminho. Só que aí é onde entra a nossa missão. Para aqueles que perceberam que você tem um propósito, que você pode fazer algo diferente, aqui é exatamente o local certo. É aonde você tem que estar. É para você que quer estudar, é para você que quer dedicar um pouquinho mais, é para você que quer esforçar um pouco mais para você fazer a diferença para o mundo. E eu vou mostrar para vocês, gente, que não é tão difícil a gente começar. Você vai perceber ferramentas aqui que você vai poder começar a fazer apresentações, que você vai poder fazer comunicações melhores para ONGs, talvez para sua própria família, talvez no trabalho que você está, talvez, gente, só pela forma que você cumprimenta as pessoas, você vai influenciar positivamente mais pessoas. Quem de vocês já não chegou em algum local, por exemplo, uma padaria, um supermercado, e você não estava naquele dia muito bem, você não estava muito com aquela energia muito boa, e a pessoa te falou um bom dia, uma boa tarde, com aquela energia boa, e você falou assim: nossa, eu estou me sentindo melhor. Percebe que a energia, gente, é uma vibração, e essa vibração, ela contamina, mesmo que seja uma pessoa que seja
um morador em situação de rua, uma pessoa que talvez não tem muitos recursos, só pela forma que você olha, só pela forma que você cumprimenta, você pode fazer a diferença na vida das pessoas. Então, para você que está ouvindo agora, gente, o que eu estou querendo conscientizar vocês? Que aqui você está no local certo, que você vai ter as ferramentas certas, porque eu fui buscar isso em mais de 5 países diferentes para trazer e levar isso para mais pessoas, que você vai aprender. Só que eu não posso fazer por você. Você está aí na sua casa, você pode estar nas redes sociais, você pode estar cuidando de outras coisas, ou você pode estar concentrado. Eu recomendo que você esteja com o máximo de atenção que você possa estar nesse momento. Posso contar com vocês aí, pessoal? Deixa eu ver aqui como que tá a galera aqui, ó, já estamos chegando a 150 pessoas. Mandar um grande abraço a todas as pessoas que são de Portugal, todas as pessoas aí, ó, Maceió, Luanda em Angola, maravilha. Olha aqui, ó, Santarém, Pará em Portugal. Muita gente aqui de Angola. Olha aí, Tigre, ó, maravilha, Passos. Muito bem, pessoal, muito feliz. Fico extremamente honrado com essa oportunidade de estar falando com vocês, e eu quero mostrar exatamente algumas coisas bem importantes aqui, ó, que eu quero já começar a entrar no conteúdo. Como eu falei, gente, nós vamos entrar com profundidade. No final, eu vou mostrar para vocês uma técnica de visualização, uma técnica muito poderosa, uma técnica que você pode fazer todos os dias para você treinar a sua mente. Porque na medida que vocês vão aprendendo a treinar a mente, a ideia é que vocês treinem todos os dias. Os nossos alunos, que eu vou mostrar aqui muitos casos para vocês, são alunos que aprenderam a treinar todos os dias. E quando você treina todo dia, é como se você fosse na academia. Se você vai na academia, começa e para, é natural que você não vai ficar com a musculatura tão forte quanto você poderia. Agora, se você aprende essas ferramentas e trabalha com um conceito que eu aprendi diretamente não, que eu aprendi lendo livros, né, que vem já desde a época de Aristóteles, quando ele falava que a excelência não é um ato, e sim um hábito. Então nós temos que fazer com que essas ferramentas se tornem hábitos na nossa vida. Assim como, por exemplo, se você pegar grandes nomes da humanidade, são pessoas que sempre estavam praticando com frequência. Então nós vamos aprender as ferramentas para que vocês aprendam a utilizar elas todos os dias. E hoje eu vou aplicar com vocês no final uma técnica de visualização para você começar a olhar os seus objetivos com mais propósito, e você vai perceber que na medida que se você conseguir concentrar, elas tendem a se realizarem se você tiver constância. Como assim, Marlos? Vou falar aqui o que eu estava contando para vocês. Há mais ou menos 8 anos atrás eu aprendi essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês. Eu defini um objetivo na minha vida, que era eu fazer viagens para outros locais do planeta para eu estudar com grandes mestres. Aí eu já vou até pedir aqui o favor aqui para os meus amigos, vou mostrar aqui alguns slides para vocês de algumas desses estudos que eu fui fazendo pelo mundo afora. E aí vocês podem colocar aqui, por favor, ó, no slide, o slide 18. Isso aqui é uma foto que eu vou mostrar para vocês com alguns dos locais que eu fui estudar programação neurolinguística pelo mundo afora. A primeira foto que vocês vão ver aí é com Robert Dilts, um dos criadores da neurolinguística, que quando eu estudei com ele em Santa Cruz, em 2015, lá nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, né? Onde surgiu a programação neurolinguística em Santa Cruz, na Califórnia. Também aí vocês vão ver uma foto do segundo aí, que é o Stephen Gilligan, que eu estudei com ele na Argentina, né? Também um grande mestre que estava no berço da programação neurolinguística, que esteve diretamente estudando com Milton Erickson. Aí uma outra foto onde eu estava, vocês vão ver duas fotos minhas com o John Grinder, um co-criador da programação neurolinguística. As duas na ocasião foi na belíssima cidade de Sesimbra, em Portugal. E uma outra que vocês estão vendo com Richard Bandler, em Londres. E aí, quando vocês veem isso, talvez deve passar na cabeça de vocês o seguinte: nossa, mas o Marlos talvez ele tem muitos recursos financeiros, ele ganhou muito dinheiro, talvez os pais ajudaram. Gente, quando eu comecei nessa primeira foto ali, ó, quando vocês estão vendo ali com Robert Dilts, eu ainda ali, ó, sem barba, há um tempo atrás, cabelo pretinho, não tá com cabelo branco igual hoje. Essa primeira viagem, gente, eu peguei dinheiro emprestado. Eu tive
que vender coisas, eu tive que pegar cartão de crédito emprestado. Só que por que eu fiz essa primeira viagem? Porque eu tinha uma clareza muito grande que essa viagem seria um grande divisor na minha vida. E aí, gente, muitas das vezes a gente fica muito focado, a nossa mente, a gente quer alguma coisa. Ah, eu quero crescer na minha carreira, eu quero impactar mais pessoas, eu quero abrir um negócio. Quem de vocês gostaria de abrir um negócio? Ah, eu quero sair dessa empresa que eu não aguento mais e trabalhar com algo que eu amo. Ah, eu quero parar de fumar, eu quero perder peso. A gente quer, só que a gente não está disposto a pagar o preço. Por que a gente não está disposto a pagar o preço? Eu vou mostrar para você na aula da manhã um mecanismo que é um mecanismo que funciona na nossa mente e é por isso que 90% das pessoas não atingem aquilo que elas propõem. Eu vou mostrar para vocês que o nosso cérebro, ele tem basicamente três camadas, tá? Que a gente chama aqui, ó, de cérebro reptiliano, o sistema límbico e aqui a gente chama de neocórtex, tá? Essas duas camadas iniciais aqui, elas são responsáveis basicamente pela nossa sobrevivência. E aqui atuam dois mecanismos, que a gente chama de mecanismos duais da mente, que a gente chama de um mecanismo de busca pelo prazer e aqui eu fujo da dor. São mecanismos que garantem a nossa sobrevivência. Então, quando eu ponho um objetivo, por exemplo, que eu quero perder peso, eu quero perder 10 quilos, né? Ou eu quero começar a correr, ou eu quero fazer uma graduação, quero abrir um negócio, eu quero... a gente vai definir muito bem esses objetivos. Nesse momento, essa área do meu cérebro, ela é mais poderosa, ela age no curto prazo, ela age de forma automática. Se eu não desenvolver uma musculatura da minha mente, eu não consigo mudar essa faixa para essa faixa aqui, ó, é onde a gente tem um mecanismo muito poderoso que é a consciência. E aqui, gente, eu vou mostrar para vocês muitos alunos, muitos casos reais de pessoas que perderam muito peso, pessoas que mudaram de profissão, pessoas que abriram negócio, pessoas que não conseguiam falar em público e hoje, gente, faz palestras, fazem aulas, pessoas que fizeram uma verdadeira reviravolta na vida deles. E aí quando eu mostrar para vocês, vai parecer o seguinte, nossa, isso é mágica. Não é, é técnica, é processo. Por isso que o meu amigo Tigre, que amanhã vai falar com vocês, tem uma frase muito poderosa, que é, qual que é a frase, Tigre? Clareza absoluta. A clareza absoluta, a busca da clareza absoluta e você tem que confiar no processo. O que é confiar no processo, pessoal? É você ter a certeza que se você começar a fazer atividade física, você não vai ficar musculoso em um mês, mas se você tiver constância de 6 meses, você vai conseguir o corpo que você quer. E aí, gente, eu estava mostrando esse slide, tá passando o slide aí ainda, ô Marquinhos? Não? Daquele slide que eu mostrei, deu para passar ele? Deu. Pode pôr de novo, por favor. Nesse slide que eu mostrei para vocês aí, ó, essa primeira foto, quando eu estava com Robert Dilts, eu estava de verdade quebrado financeiramente. Eu não tinha condições, eu era apenas um estudante de programação neurolinguística, eu ajudava um grande mestre de programação neurolinguística, que foi meu primeiro professor, eu trabalhava numa empresa ganhando o que representaria hoje no Brasil em torno de R$1.000 a R$1.200, trabalhando assim, começando de baixo, e aí, gente, eu muito engajado, com um propósito muito grande de ser um treinador, de ser uma pessoa que viajava pelo Brasil e pelo mundo, de ser uma pessoa que levava aquilo que alimentava o meu coração para mais pessoas, eu tomei essa decisão de fazer essa viagem. E aí, gente, quando eu tomei essa decisão, eu falei para mim mesmo, cara, que eu voltaria e eu pagaria, e eu não só pagaria, eu levaria tudo que eu aprendi para mais pessoas. E aí, gente, quando a gente percebe que a gente faz esse movimento, que é técnica, eu vou fazer essa técnica com vocês hoje, tá? A gente começa a definir objetivos e esses objetivos têm que ter um propósito claro.
Se eu definir objetivos sem propósito, o que vai acontecer é que a gente vai abandonar como 90% das pessoas abandonam. Lembrem sempre essa parábola de Jesus, gente. Quando a gente pensa assim que a porta é muito, né? A porta ela é estreitinha, o caminho é largo. Por que poucas pessoas passam pela porta? Porque a maioria das pessoas ainda não conseguiram perceber o que é o seu propósito. E eu vou falar sobre isso, porque quando a gente começa a entrar em contato com o nosso propósito, a gente começa a fazer a diferença no mundo e na minha vida. Eu gosto sempre de mostrar um pouquinho esse livro aqui, ó. Eu vou pegar sempre aqui alguns livros para vocês, pessoal. Esse livro aqui eu comentei recentemente numa live sobre ele, que é o livro do Viktor Frankl. O livro do Viktor Frankl conta a história de um médico austríaco. Aqui está a foto dele, não sei se está dando para vocês verem aí. E o Viktor Frankl foi um médico austríaco muito famoso na época da Segunda Guerra Mundial, né? Era um verdadeiro, um dos maiores estudiosos da mente, psiquiatra nesse momento da vida dele, e ele, infelizmente, foi levado para campo de concentração de Auschwitz, um dos campos mais terríveis, né? Uma das situações mais... uma catástrofe que aconteceu no mundo. E aí vocês imaginam, para vocês que já viram documentários, já viram filmes, já viram, né, já leram livros, o que aconteceu? Ele foi lá e percebeu o auge, né, o máximo de terror que se pode perceber, né, que um ser humano pode fazer. Pessoas passando fome, né, esqueléticas, pessoas passando frio, crianças, mulheres morrendo nas câmaras de gás, ou seja, aquilo que a gente infelizmente não quer ver no mundo, aquilo lá estava em abundância, né? Só que o que ele pôde perceber, o Viktor Frankl, estudioso da mente, que quando ele estava desanimando, que ele já não queria viver, e ele percebeu que a maioria das pessoas desanimavam, com toda a razão, que se a gente for pensar no contexto que era aquele momento, ele percebeu que algumas poucas pessoas tinham uma força maior, elas conseguiam sobreviver por mais tempo. Muitas daquelas pessoas que desanimavam, elas não morriam pelas mãos dos nazistas, elas morriam pela questão da imunidade. Assim como aconteceu agora no Covid, muitas pessoas morreram por estar com baixa imunidade, por estar, por exemplo, com questões emocionais, e aí elas não tinham imunidade alta. Lá na Segunda Guerra ele relatou, ele percebeu um movimento parecido. Muitas pessoas, elas iam desanimando, elas iam definhando, aí elas pegavam doença e morriam. Muitas se suicidavam, a taxa de suicídio, assim como nós temos hoje uma taxa de suicídio alarmante no mundo, naquela época muitas pessoas suicidavam, em situações que eu considero muito piores. E aí, gente, ele percebeu que aquelas poucas pessoas que sobreviviam eram pessoas que tinham o que eles chamam, que ele estudou, sentido. Elas colocavam objetivos, elas colocavam propostas que eram muito relevantes. Por exemplo, ele percebeu que muitos queriam escrever livros, muitos queriam levar pessoas, encontrar a família novamente, muitos queriam montar ONGs, muitos queriam fazer trabalhos de palestras, como nós ensinamos hoje. E aí ele foi percebendo que, e ele ficava com dúvida, ele perguntava assim, mas como? Como que você aqui dentro do campo de concentração está com tanta clareza do seu objetivo? Ele falava assim, eu tenho certeza que quando eu sair daqui, eu vou conseguir escrever um livro, eu vou conseguir fazer palestras, eu vou conseguir ajudar ONGs. E ele falava, mas como você sabe que você vai sair daqui? Eu não sei, eu tenho essa certeza no meu coração. E aí, por isso que ele escreveu esse livro que chama Em Busca do Sentido. E aí, gente, é isso que a gente ensina para vocês e para as pessoas e para essas centenas de alunos. A primeira grande questão que nós vamos trabalhar é a gente sempre trabalhar com objetivos que são propósitos, objetivos que são relevantes. Porque se você conseguir alinhar isso, você vai perceber que você vai sair dos 90% que apenas ficam no automático e você vai entrar numa faixa pequena de pessoas que atingem mais objetivos, tá bom? E hoje nós vamos ensinar a técnica para vocês. Como eu falei, aqui a formação é com profundidade. Nós vamos ensinar a técnica que tem 5 passos para vocês definirem objetivos de uma forma esquematizada, assim como grandes mestres da humanidade definiram. Até agora está fazendo sentido para vocês, pessoal? Vai falando aí, vai comentando aqui no chat, vai dando um feedback para nós. E aí, galera, olha só, o que eu estava falando aqui, ó. Nesse ponto que o Viktor Frankl começou a perceber isso, a gente começa a fazer o primeiro movimento e o segundo movimento que nós vamos ver
também com vocês é algo que nós chamamos da engenharia das emoções. Eu vou mostrar para vocês, gente, que eu posso ter um objetivo, como eu sei que muitos de vocês têm. Eu quero ser palestrante, eu quero ajudar mais a minha equipe, eu quero montar uma empresa, eu quero começar a fazer vídeos, eu quero começar a fazer rede social, só que muitas vezes nós travamos pelas questões emocionais. Eu sinto medo, insegurança, eu sinto alguma trava que me impede de avançar. E aí, galera, o que nós vamos trabalhar dentro da programação neurolinguística? A gente vai trabalhar com vocês ferramentas mostrando como que você muda o seu estado emocional. Como que eu deixo de sentir medo e sinto confiança? Como que eu deixo de sentir insegurança e sinto tranquilidade? Como que eu faço essas mudanças de estados emocionais? Quando eu conseguir fazer isso, gente, nós vamos entrar lá no terceiro dia com você, com ferramentas para você ser uma pessoa que influencia mais pessoas. Por que, Marlos, que você quer formar palestrantes? Por que você quer fazer que nós aprendamos mais, fazer apresentações? Porque, gente, existe uma lei, no meu ponto de vista, que eu percebi isso muito claro, que quanto mais você gera valor, quanto mais você ajuda, mais você, de alguma forma, vai ter abundância na sua vida. Podem perceber, é uma lei da troca universal. Quanto mais você tem networking, quanto mais as pessoas te conhecem, quanto mais você ajuda em algo que você tem de virtude, que a gente fala aqui que o seu propósito é você levar as suas virtudes para mais pessoas. Então, quanto mais você leva as suas virtudes para mais pessoas, mais você vai conseguir o que a gente chama de ter liberdades. Eu sempre gosto de contar um caso. Eu estava falando para vocês que um dos objetivos que eu defini há 8 anos atrás era fazer uma viagem internacional para fora do Brasil. E agora, recentemente, né, em função da pandemia, porque eu mostrei todas as viagens que eu fiz, gente. Isso, gente, eu defini lá atrás. É assim como se eu pegar, por exemplo, esse pincel um dia ele foi um projeto. Se você desenhar bem o projeto na sua cabeça, ele vai realizar. A grande questão é que as pessoas não sabem definir objetivos da forma que eu vou ensinar para vocês hoje. E aí, assim como esse pincel um dia foi um projeto, um dia fazer uma viagem internacional por ano, para eu estudar com esses grandes mestres, um dia foi um projeto, mas ele estava muito bem esquematizado. E aí, agora, recentemente, a gente teve a pandemia, não dava para fazer viagens internacionais. E aí, o que aconteceu? Eu fui, recentemente, quando eu estava estudando com o John Grinder, eu percebi lá, tinha um colega mexicano que fez uma pergunta para o John Grinder. Ele fez o seguinte: John Grinder, eu sei que você treinou o Tony Robbins. Eu sei, a maioria de vocês, eu não sei se vocês conhecem o trabalho do Tony Robbins. O Tony Robbins hoje é talvez um dos maiores coaches do mundo, né? É uma das maiores referências. Eu não sei quem sabe isso aqui, ó. Eu vou pedir para o Marquinho colocar aqui para mim um slide de pessoas que já treinaram programação neurolinguística, só para vocês terem uma noção, slide 2, tá? Olha aqui, ó, nessa foto que vai aparecer para você, tem a foto, por exemplo, do Barack Obama, a foto do Nelson Mandela, Princesa Diana, aqui no Brasil, Angélica, McGregor, Oprah, Cláudia Raia, Bill Clinton, e aí está o Tony Robbins. O Tony Robbins simplesmente treinou 80% dessas pessoas aí. O Barack Obama foi diretamente treinado pelo Tony Robbins. Mandela foi diretamente treinado pelo Tony Robbins. Mandela, gente, para mim é um dos maiores mestres que já passaram na humanidade, né? Princesa Diana, a Oprah, o McGregor, Bill Clinton. Gente, as ferramentas que vocês vão aprender aqui, eu tô abrindo para vocês aqui a curiosidade. Fiquem atentos nisso, cara. A técnica que vocês vão fazer hoje é a mesma que essas pessoas usam. Por quê, gente? Porque eu estudei com um professor do Tony Robbins. Eu não estudei com o Tony Robbins. Tem muitas pessoas que falam, nossa, eu estudei com o Tony Robbins, deve ser maravilhoso. Mas eu quis ir direto na fonte. Eu quis ir direto lá onde que as pessoas criaram. E eu estudei diretamente com o Grinder e o Bandler, que treinaram o Tony Robbins. Então as técnicas são poderosas. Essas pessoas não estariam aprendendo isso à toa. Então, gente, agora assim, ó,
a questão é a seguinte, a técnica é a técnica. A questão é o quanto vocês vão se dedicar a estudar a técnica. O quanto que vocês estão com vontade de sair dos 90% da humanidade que fica reclamando, que está procrastinando. Será que você quer que o seu ano seja de novo igual aos anos anteriores ou você quer fazer um ano diferente? Não tem momento melhor, cara. Não tem momento melhor que você se engajar pelo processo agora. Faz sentido ou não? Então, cara, é isso. Pode tirar aí, Marquinhos. E aí, olha só. Quando eu estava lá estudando com o John Grinder, um mexicano perguntou: ô John Grinder, quando você treinou o Tony Robbins, como que foi o processo de treinamento do Tony Robbins? Ele falou o seguinte, ó, o Tony Robbins, assim como vocês que estão aqui, ó, as 155 pessoas, ele falou o seguinte, ele era muito dedicado, era um cara que falava na primeira cadeira e tudo que eu falava, tudo que eu ensinava ele fazia. E ele passou uma orientação para o Tony Robbins. Uma das orientações do Tony Robbins foi ele estudar em Bali, na Indonésia, para ele conhecer métodos tradicionais. Métodos tradicionais, o que é os métodos tradicionais? Práticas ancestrais. Vem comigo aqui só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, que isso aqui é bem importante, tá? O ser humano, gente, desde a história de vida deles, desde os antepassados, eles vêm conseguindo grandes feitos. E aqui, gente, existem modelos aqui, ó, que já são conhecidos, que muitos mestres já trabalhavam. Por que eu falo, por exemplo, de mestres como Jesus? Por que eu falo mestre como Aristóteles? Mestres como Buda? Por que gente, eu trabalho independente de religião, tá? O meu negócio aqui com vocês é uma parte mais técnica. Você pode ser de qualquer religião que você for, mas eu vou falar o que são ensinamentos de grandes mestres. Porque os mestres já passaram pelo caminho, isso é modelagem, gente. Se eu aprendo com grandes mestres, eu vou fazer o quê? Eu vou aprender 3, 4, 10 vezes mais rápido. Por quê, gente? Porque a minha mente, ela tende a aprender por modelagem. Só que quem que são nossos primeiros modelos, naturalmente? Nossos pais. Então nós modelamos nossos pais, modelamos nossos avós, modelamos nossos professores, modelamos nossos líderes. Isso é maravilhoso. Vocês não estariam aqui se vocês não tivessem modelado muito bem seus pais. Só que, por que não também eu expandir minha modelagem? Eu modelar pessoas de altíssimo resultado. Para quê? Para eu triplicar a minha aprendizagem, para eu aprender mais rápido, eu conseguir resultados mais rápidos. Então é isso que a gente faz modelagem de grandes mestres, e isso que o Tony Robbins foi fazer lá em Bali, da Indonésia. Ele foi aprender práticas que eram práticas ancestrais que eles faziam com excelência. Basta vocês pensarem, por exemplo, que tem time agora recente que chama All Blacks, não é isso? All Blacks. Eles fizeram o quê? Eles modelaram rituais, vocês já viram isso? Rituais para ancorar um estado poderoso. Para depois os alunos que forem estudar com a gente em níveis mais avançados, nós ensinamos as âncoras, que é o que atletas fazem. Ou seja, eu posso vir para cá com um estado, eu estou aqui confiante, mas às vezes eu não estou muito bem, assim, eu estou naquele dia que eu não estou muito bem. Então você faz práticas que você rapidamente muda um estado emocional através de âncoras. Eu vou comentar um pouquinho sobre isso e aí a gente ensina os alunos a fazerem isso de uma forma mais rápida. E aí o Tony Robbins foi lá e ele foi aprender algumas práticas. Por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, hoje nós temos formações, uma das formações que nós temos, que é uma formação de treinadores mais avançadas, a gente ensina as pessoas a passarem nas brasas, e não só passar na brasa, eles ensinarem outras pessoas a passarem na brasa. O próprio banho gelado, que eu vou comentar agora, são várias práticas muito antigas que hoje atletas fazem, líderes fazem. Por quê? Para conseguir estado de excelência. Ou seja, se eu mudo o meu estado, eu mudo o meu resultado. Não adianta eu querer mudar resultado se eu não mudar o quê? O estado emocional. Então, qual que é a chave que a programação neurolinguística mexe? Estado emocional. Então, quando você pega uma pessoa que não consegue resultados, com pessoa que está, por exemplo, com depressão, pessoa que sempre gasta mais. Por que hoje, dado do Brasil, mas eu sei que na Angola e em Portugal também é muito parecido. Hoje no Brasil, 75% das pessoas estão endividadas. Ou seja, elas gastam aquilo que elas não têm.
Por quê? Porque acessa um estado de impulso, estado de ansiedade e vai lá e compra confusão mental e compra e gasta mais do que recebe. Tem bloqueios para poder expandir as formas de recebimento. Eu poderia ganhar mais? Poderia. Para que eu tenho que fazer para ganhar mais? Tem que fazer palestra, tem que mexer com rede social, eu tenho que saber vender. E aí as pessoas têm bloqueios. Ah, mas eu não sei vender, eu não sei falar em público, eu tenho medo. Então, bloqueios e não destravam esses bloqueios. É possível você ser o melhor palestrante do planeta? É possível. Eu não conseguia falar para 2 pessoas. Tem vídeos meus na época de faculdade, na época quando eu tinha ainda lá meus 20 e poucos anos aí, que era um desastre. E hoje, gente, nós fazemos aulas aqui para 600 pessoas, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, não interessa o número de pessoas. Por quê? Porque não é uma questão que eu nasci sabendo. A gente aprende a mudar o que primeiro? Estados emocionais. Não adianta você fazer curso de oratória, você pode fazer 1000 cursos de oratória, porque esses cursos de oratória, gente, na verdade, são muito ruins. É uma desgraça esses cursos de oratória. Sabe por quê? Porque ele vai ensinar técnica, mas não sabe mudar o estado. Não vai adiantar, igual eu vejo as pessoas assim, eu estou vendo 1000 vídeos no YouTube. Não vai mudar nada. Vocês vão perceber amanhã, a aula vai ser muito forte, porque nós vamos possivelmente trabalhar ou na aula da manhã ou de quarta-feira via Zoom. E aí você vai fazer práticas comigo, dinâmicas. Aí você vai perceber que vai ser práticas que vai mudar o seu estado emocional. Hoje eu vou trabalhar a visualização. Você vai fechar o olho e começar a fazer práticas de visualização. Quando você faz a prática de visualização, se você estiver concentrado, que é uma escolha sua, você vai mudar o seu estado emocional. Então eu não trabalho só com teoria. Aqui toda a teoria que eu estou fazendo é só para sua mente abrir, para você se permitir participar. A mudança acontece quando você muda o estado emocional. E as ferramentas que nós vamos trabalhar é para mudança de estado emocional. Porque a mudança de estado emocional é a chave para você mudar resultados. Tá fazendo sentido, pessoal? Vocês estão captando a ideia aí? Sim ou não? Então, o que eu tenho que fazer para mudar resultado? Marlos, eu gasto mais do que precisa. Eu estou com sobrepeso. Eu não consigo casar porque eu só arrumo curva de rio. Aqui no Brasil a gente fala curva de rio, é onde para todas as desgraças, entendeu? Para todas as coisas ruins. Eu só tenho amigo também que é curva de rio. No meu trabalho eu não consigo crescer. Estava falando aqui para vocês, gente. Trabalhava ganhando R$ 1.200. E aí, gente, hoje a gente trabalha com empresas que são empresas milionárias, né? Nós trabalhamos fazendo trabalho em todo o Brasil. Por quê? Porque eu nasci com essas condições? Não. Eu aprendi as ferramentas que grandes mestres aplicam. E o que eu quero fazer agora? Eu quero levar isso para o máximo de pessoas. E quanto mais eu levar para o máximo de pessoas, mais eu vou ter abundância na minha vida. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Quanto mais você levar o que você sabe, quanto mais você compartilhar através de palestras, vídeos, lives, mais você vai entrar num ciclo de prosperidade. Mas você tem que dar os passos que nós estamos ensinando aqui. Então, a gente estava lá ouvindo isso, né? Estou contando uma história, né? Vocês estão calibrando a ideia aqui, né? A história do Tony Robbins, que foi lá em Bali, na Indonésia, e eu sabendo dessa história, agora, durante a pandemia, eu não tinha como fazer viagem internacional, então eu escolhi conhecer também práticas ancestrais aqui no Brasil, lá na região do Acre. Então eu fiquei durante 2 semanas em tribos indígenas para conhecer também algumas práticas que são consideradas práticas de muita excelência que eles fazem. E aí, lá nessa viagem que eu fiz, que é uma outra coisa maravilhosa, que eu sempre falo, gente, a gente tem que ampliar a nossa mente, nós temos que conhecer pessoas, né? Eu estava lá ouvindo a história direto do John Grinder, e aí agora, né, o ano passado, tive 2 semanas dentro de uma tribo indígena, e obviamente tinha pessoas muito bacanas participando desse trabalho, e eu conheci uma nutricionista, que também já estudou programação neurolinguística, conhece muito bem da ferramenta de programação neurolinguística e coaching, e aí, essa nutricionista, só para vocês terem uma noção, ela... eu estava conversando com ela, ela é do Rio de Janeiro, e eu perguntei para ela o seguinte: onde você mora? Ela falou assim: eu moro no Rio de Janeiro, mas eu mudo de estado a cada 2 meses. E eu fiquei assim, que coisa curiosa, mas você muda? Agora, há pouco tempo atrás eu estava no Pará, agora eu estou aqui no Acre, agora eu vou ir para Chapada dos Veadeiros e depois eu quero passar um tempo em Portugal, então ela fica mudando, a cada 2 meses ela muda de local.
E aí eu fiquei pensando assim, mas ela deve ter muito dinheiro, ou o pai ajuda, né? Aquelas crenças que a gente normalmente projeta nas pessoas. Mas eu fui investigando, né? A curiosidade de quem trabalha com PNL. Me fala um pouquinho mais, como que é que funciona? Aí ela falou o seguinte, eu trabalho 2 dias e folgo 5. Aí minha mente começou a fritar, não estava entendendo mais nada. Aí, me explica melhor, como que funciona isso? Você trabalha 2 dias e folga 5? Sim, eu sou nutricionista, eu amo ser nutricionista. Não sei se tem mais pessoas aí que são profissionais liberais. Nutricionista, dentista, advogado, pelo menos aqui no Brasil, não sei como que é Portugal e Angola, a maioria deles está matando cachorro a grito. O que é matar cachorro a grito? Não consegue ter muito grana, não consegue pagar direito as contas, não consegue ter muitos clientes. Aí eu perguntando para ela, mas como que é? Você trabalha 2 dias? Nesses 2 dias minha agenda está lotada. E aí eu cobro mais caro, trabalho muito esses 2 dias e os outros 2 dias o que eu faço? Eu fico passeando, experimentando comidas novas, conhecendo novos produtores, que para mim também é um trabalho, porque ela ama o trabalho dela. Só que é um trabalho leve, é um trabalho que ela se diverte, é um trabalho que ela conhece pessoas. E aí, gente, como que ela faz para lotar a agenda, a agenda lotada nesses 2 dias? Cara, redes sociais poderosas, comunicação muito poderosa. E é isso que vocês têm que perceber. Por isso que a gente está mostrando aqui, essa pirâmide aqui, Se você gosta do seu trabalho, você ama o seu trabalho, é um trabalho que ajuda pessoas. Só que você tem que dominar suas emoções. E você tem que ser uma pessoa influente. E aí o que ela conseguiu? Ela conseguiu dinheiro e ela consegue liberdade geográfica. E é isso que nós podemos conseguir. A gente pode conseguir mais valor, eu gerar mais valor, e com mais valor eu posso trabalhar talvez menos, ter mais equilíbrio na minha família. E eu posso ter mais liberdade. Por exemplo, agora nós temos trabalhos aqui, esse próximo mês nós vamos fazer trabalhos em Florianópolis, vamos fazer trabalhos em Campinas, vou voltar para o Acre no meio do ano. Então, de qualquer lugar eu posso trabalhar, mas o principal, trabalhar com algo que você gosta e gerar cada vez mais retorno. E quando eu falo de dinheiro, gente, o dinheiro ele é um peso para muitas pessoas. Porque quando a gente fala o seguinte, vamos ali estudar, vamos comprar um livro, vamos fazer um curso, mas eu não tenho dinheiro. Gente, quando eu falo assim, eu não tenho dinheiro, ainda estou focado na escassez. É claro que a primeira viagem minha para o Robert Dills eu não tinha dinheiro, mas eu tinha um propósito. E aí quando você tem um propósito claro, o dinheiro ele vai voltar, porque você vai aprender a gerar mais valor. E quanto mais valor você gerar, mais você vai conseguir entrar num ciclo mais fluido. Não estou falando que é fácil, viu, gente? Não estou falando que foi fácil para a Natália, não estou falando que foi fácil para ninguém. Só que é a jornada espiritual que nós estamos propondo. O que é essa jornada espiritual? É uma jornada onde você evolui e você ajuda mais pessoas a evoluir. Então, para todo mundo que tá aí, hashtag evolua sua mente, hashtag mude o mundo. É isso. Quanto mais você evoluir a sua mente, mais você muda o mundo. E aí, para isso, a gente sempre fala o seguinte, treina a sua mente. Hashtag eu treino a minha mente. Porque se você treinar a sua mente, a gente incorpora isso, coloca isso no seu DNA. Começa a falar para você mesmo que você não treina nada hoje. Começa a falar para você mesmo, eu treino a minha mente. Eu treino a minha mente. Por quê, gente? Porque quando eu mostrei essas pessoas que eu estou mostrando para vocês, que são pessoas excelentes, pessoas tal como Mandela, pessoas como Gisele Bündchen, pessoas como McGregor, se você pegar essas pessoas, elas são treinadoras da mente. Elas são pessoas que dedicam todos os dias um tempo para treinar a mente. Porque, gente, não tem nada mais importante que você treinar a mente. Mesmo que você faça atividade física todos os dias, que é maravilhoso, tem que fazer mesmo, não tem nada mais importante que você parar 10, 15, 20, 30, 40, 1 hora e você treinar a mente. Mas, Marlos, você para 1 hora para treinar a mente, eu paro todos os dias, eu faço 2 treinos de 40 minutos. E aí, gente, eu faço retiros. Agora no carnaval, vocês acham que eu vou pular carnaval? Não, eu vou ficar em retiro aprendendo a treinar a mente em níveis mais profundos. E quanto mais você aprofundar, quanto mais você ir mergulhar, mais você vai conseguir expandir ao seu valor que você gera para o mundo, mais o mundo vai te conhecer,